perdoe aqui um pouco de desconforto, mas mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Agora sim. Estamos felizes por podermos estar. Estamos felizes por poder estar mais uma vez aqui reunidas, né? Nesse culto muito especial, porque estamos tendo assim esse privilégio, né, de trazer algo, trazer a nossa oferta, né, colocar aos pés do Senhor e principalmente receber algo muito precioso da parte do Senhor. Toda a oportunidade que nós temos de estar na casa de Deus é uma oportunidade muito rica, né, porque mais vale um dia, né, na casa de Deus do que 1000 anos em qualquer outra parte. Então é sempre um privilégio poder estar aqui. Tem dias que estamos um pouco desapercebidos, né? Muitas vezes cansados da nossa rotina, das nossas responsabilidades diárias, o que muitas vezes nos tira a atenção, nos tira o foco, a energia, né? E desperdiçamos a riqueza de cada momento que estamos aqui, porque em todo o tempo o Senhor tem nos presenteado quando pisamos aqui nesse santuário. Já tem anjos nos aguardando, né? Com a bênção preparada da parte de Deus para nós. Já tem o renovo, né, para mais uma semana de batalhas e lutas que vamos enfrentar. Já tem o perdão dos nossos pecados que o Senhor já separou para nós. Já tem ali a alegria do Espírito. Já tem o conhecimento através da palavra. Tem o testemunho que acrescenta a nossa fé. Tem a alegria de estar junto com os irmãos congregando. Então, só ganhamos quando entramos na casa de Deus. Né? Não existe um momento que possamos pensar que é um tempo perdido, né? Ou um tempo em vão. Não é. Ninguém chega na presença de Deus e sai com as mãos vazias, eu creio assim. Né? Alguns têm uma forma de se expressar muito mais expansiva, alguns têm uma manifestação do Espírito muito mais visível, mas todos nós que fomos escolhidos pelo Senhor temos o privilégio de ouvir a voz do nosso Deus. Né? O Senhor fala com cada um na medida que cada um pode compreender, porque Ele é Deus soberano, Ele conhece a nossa dificuldade, a nossa limitação, né? E a palavra do Senhor é tão perfeita que ela alcança até o mais profundo do coração do homem, né? Ela conhece o pensamento antes mesmo que o pensamento seja produzido pela nossa mente. O Senhor já tinha tudo escrito no seu plano perfeito, né? Desde a fundação do mundo. O Senhor já tinha esse momento determinado para nós. E somos gratos por isso. Eu confesso aos irmãos que mais uma vez eu fiquei muito apreensiva, porque eu gosto muito de falar, né? Porém, quando é para falar da palavra de Deus, é uma responsabilidade muito grande. Né? Todos sabem, não prego, não sou pregadora, não sou conhecedora, infelizmente, né? Num bom nível ainda da palavra, ainda não, mas serei, se assim o Senhor permitir. Tenho, inclusive, pedido isso ao Senhor. Tenho orado e pedido ao Senhor que me dê discernimento, que me dê sabedoria, que me dê condição de conhecer e aplicar a sua palavra na minha vida, né, todos os dias. Eu recebi do Senhor, eu creio assim, a palavra, saindo de casa, né, eu não tinha uma palavra preparada, eu falei, meu Deus, e agora? E eu creio que o Senhor me deu essa palavra. Não vou dizer de que forma foi, não, mas o Senhor me deu essa palavra, eu creio. Está na Epístola de Tiago 3, capítulo 3. Do verso 1 até o verso 6. Sobre o tropeço da palavra. Assim diz o Senhor. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e
gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Somente até aqui. Os irmãos podem sentar. Eu confesso para os irmãos que eu já ouvi um pregador certa vez falando que quando ele prega, quando ele está lendo a palavra, ele tem consciência de que a palavra de Deus é como uma espada, de dois gumes. Ele fala que ela corta para a igreja, mas corta primeiro para ele, Ou seja, a responsabilidade, a chamada, a responsabilidade daquilo que está sendo passado e a importância de se compreender e receber aquilo que vem da parte do Senhor é para a igreja, mas também é para quem está falando, porque todos nós somos corpo de Cristo, E eu me lembrei dele quando eu abri essa palavra, porque eu me vi nessa situação. Eu pensei, epa, essa palavra é para mim. O Senhor me deu uma palavra forte e é para mim. Primeiro ela vem cortar para o meu lado mesmo, Porque todos nós já ouvimos falar em muitas circunstâncias que devemos ser vigilantes, prudentes no modo de falar, devemos ser cautelosos, na maneira como nos colocamos, primeiramente porque temos que ser zelosos, porque o Espírito Santo é sensível, temos um anjo que nos guarda, separado, designado pelo Senhor, e entristecer o anjo que o Senhor separou para nos guardar é muito sério, porque se ele se afasta, ficamos sem proteção, vulneráveis ao ataque do nosso inimigo. Então, temos que zelar por todo o nosso comportamento, mas principalmente temos que ter atenção àquilo que falamos. Essa palavra me chama a atenção porque, para mim, que como os irmãos conhecem, sou uma pessoa muito espontânea, sou uma pessoa muito comunicativa, na maioria das vezes eu sou muito comunicativa, e muitas vezes parece que eu penso, e falo mais rápido do que penso. Penso muito rápido, mas falo mais rápido do que penso. E muitas colocações minhas no dia a dia, eu me expresso mal, porque muitas vezes, sem ter uma má intenção, eu não vejo o mal que está contido nas minhas palavras. Muitas vezes um tom que não agrada o Senhor, muitas vezes uma palavra mal colocada, muitas vezes uma opinião que não cabe naquele momento. Porque quando nós olhamos para nós e nos achamos cheios da nossa razão, estou com a razão, estou no meu direito, Então a gente muitas vezes pensa que eu tenho o direito de me expressar, eu tenho o direito de defender meu ponto de vista. Mas muitas vezes o nosso ponto de vista vai contra aquilo que o Senhor espera de nós. E a palavra tem um poder tão grande. E a palavra é proferida através da boca, pela língua, que é um órgão, como está dito aqui na palavra, entre os nossos órgãos, pequeno, porém muito poderoso, porque ele pode contaminar todo o corpo, No sentido de que falarmos de forma descuidada, entristecermos o Espírito Santo de Deus, entristecermos a arca do Senhor, Muitas vezes ferimos um irmão, muitas vezes questionamos ou criticamos um feito do Senhor que nós não compreendemos, porque achamos que estamos embasados na nossa razão. E a nossa razão é humana, a lógica humana não tem sentido nenhum para Deus. E isso é uma coisa que eu tenho falado sempre com o pastor, que eu tenho muita dificuldade de entender, Quem pode entender a lógica de Deus? O homem não pode. Mas eu tenho dificuldade muitas vezes de entender o porquê o Senhor faz certas coisas da maneira que faz. E aí é que entra o perigo, quando nós não entendemos e às vezes até para expressar a nossa curiosidade, a nossa inquietação sobre aquilo, precisamos ser zelosos, até para buscar conhecer, perguntar. O Senhor se agrada daquele que
se interessa, que busca, que se dedica a conhecer a sua palavra, mas estamos lidando com algo muito precioso. Não somente a palavra que o Senhor deixou para nós através da Bíblia, mas também a palavra que o Senhor nos dá sempre através da boca do profeta, mas também a palavra que o Senhor dá através dos testemunhos, né, pela boca dos irmãos, e também toda a revelação que o Senhor dá através do Espírito Santo, através das experiências que o Senhor nos proporciona. Então, precisamos ter cuidado. Eu falo isso, eu estou nesse lugar de fala. O mundo tem essa frase, né? Estar no lugar de fala. Quando uma pessoa vivencia aquela situação que ela está proferindo ali, né? Uma pessoa, por exemplo, que sofre preconceito racial, né? Se ela está na condição daquele grupo que sofre preconceito, ela diz que está no seu lugar de fala. Eu posso falar sobre preconceito porque eu sofro, eu estou no meu lugar de fala. Então, nesta palavra que requer de nós o cuidado, né, a consciência do poder da língua, o poder da palavra, que a mesma palavra, a mesma boca, a mesma língua que abençoa, muitas vezes pode amaldiçoar. E eu tenho confrontado essa verdade e pedido ao Senhor todos os dias, em todas as minhas orações, que Ele me dê condição de frear não só a minha língua, mas frear também a minha mente, a minha lógica, a minha razão humana, que muitas vezes insiste em predominar e questionar as tendências que a Michelle falou, né? Temos nossas tendências humanas. A minha tendência humana é sempre querer entender. E se o Senhor não quiser que eu entenda, eu não vou entender. Mas a minha natureza humana sempre me impulsiona, me impele a querer entender tudo. E nessa busca de querer entender tudo, eu posso descuidar e entristecer o Senhor. Numa fala, numa dúvida, num posicionamento resistente. Não, mas não faz sentido isso. Eu sempre conversando com o pastor, muitas vezes eu me coloco, não, mas isso não faz sentido. Mas não tem que fazer sentido mesmo, porque Deus não tem que dar satisfação. Ele é Deus, Ele é soberano. Se Ele, pela sua misericórdia, nos revelar, nos esclarecer, amém, glória a Deus, que assim seja, né, para o nosso enlevo espiritual. Mas se o Senhor não quiser, que possamos reconhecer que Ele é Deus e que nós estamos sujeitos, né, à sua vontade, que é soberana. O Senhor conhece tudo. Aquilo que Ele não nos explica, Ele sabe por quê. Então, que o Senhor possa nos dar a consciência real. Essa palavra é muito forte, essa palavra me chamou muito a atenção e vai me fazer sair daqui refletindo a semana, o restante da semana, e pelos próximos dias e meses, porque é um desafio meu, pessoal, como servo de Deus. O Senhor já falou pela boca do vaso, ouvimos aqui muitas vezes em profecias, né, o quanto podemos entristecer o Senhor pela palavra, o quanto podemos afastar, né, nos afastar do Senhor pela nossa palavra. Que muitos que já entristeceram o Senhor pela palavra já dormem, não estão mais aqui. Muitos estão enfermos, estão feridos no corpo, na mente. Eu conheço casos atuais, reais, de pessoas que estão passando uma situação, um processo, que nós vemos ali o agir de Deus, uma cobrança, sem querer julgar, porque o Senhor conhece o coração do homem, mas nós vemos ali um ajuste de contas do Senhor, com uma pessoa, por essa postura muito perigosa, de querer se sobrepor, se impor, né, se posicionar todo o tempo. Alguns têm uma natureza mais mansa, uma natureza mais, mais moderada, né, ponderada. Outros têm uma natureza mais impetuosa. Então, aqueles que têm a natureza impetuosa precisam ter muito, muito cuidado, né? Porque a nossa lógica não tem valor nenhum para o Senhor. Nada do que é terreno vai entrar lá na glória, vai nos ajudar a entrar na glória, não vai, né? Então, aquilo que precisamos até para cumprir o restante da nossa caminhada, até que o Senhor venha nos buscar, até isso precisamos buscar do Senhor. A graça e a condição de continuarmos crendo, porque é Ele que acrescenta a nossa fé, de continuarmos obedecendo, buscando zelar, porque é Ele que nos dá essa consciência, e de termos o cuidado, né, com o Espírito Santo que ainda está conosco,
né? A palavra diz que será retirado dessa terra, mas o Senhor ainda permite, né? Pela sua graça, que o Espírito Santo ainda esteja conosco, nos esclarecendo, né? Nos ajudando nas nossas lutas. E o anjo que o Senhor determinou para nos guardar. Precisamos, então, eu especialmente preciso disso, dessa palavra. Guardar a minha língua, os meus julgamentos. Às vezes julgamos em pensamento, mas o Senhor também conhece o pensamento humano, né? Mas aquilo que sai pela boca contamina mais do que aquilo que entra. Então precisamos ter muito cuidado com a nossa palavra, né? Ainda que numa conversa informal, ainda que num desabafo, ainda que num pequeno comentário. Você viu o que aconteceu? Você soube do que aconteceu? Nossa! Né? Então ali colocamos a nossa apreensão, a nossa surpresa, e muitas vezes estamos entristecendo o Senhor. O Senhor tem me cobrado isso, o Senhor tem falado comigo de muitas formas, e eu estou como aquela pedra que a Michele citou, né? A pedra bruta do ouro, que está feinha, que está aqui, muitas vezes passa como lixo, né? No meio de outras coisas, porque se não é conhecida por uma pessoa que de fato tem entendimento, pode ser confundida. E o processo para que ela seja lapidada, transformada e realmente desenvolva, né, apresente o valor que o ouro tem, é um processo muito árduo. É um processo difícil, é um processo demorado, é um processo que, se o ouro pudesse sentir dor, tivesse essa sensibilidade, seria muito doloroso passar pelo fogo. Nós passamos pelo fogo de uma forma figurada, né? Passamos nas lutas, nas provações, nas tentações, passamos nas cobranças, passamos nas renúncias que temos que fazer para estar na posição, na obediência que o Senhor requer de nós, para negar a nossa carne todos os dias, para continuar lutando, né, contra as investidas do inimigo e para continuar dando vazão à palavra e ao toque do Espírito Santo. Que o Senhor nos faça sensíveis. Essa tem sido a minha oração. Senhor, me faça mais sensível ao toque do seu Espírito, porque muitas vezes o Espírito Santo toca de uma forma tão sutil que nós não percebemos, né? E aí só percebemos quando vem um puxão de orelha forte do Senhor, e aí muitas vezes pode doer, né? Então que o Senhor possa, pela sua graça, nos fazer sensíveis ao toque do Espírito Santo, que nós possamos ser zelosos todo o tempo com o nosso pensamento, com a nossa palavra, para que não entristeçamos o Senhor, dessa forma que Ele já nos alertou. O Senhor já nos falou, não só através da Bíblia, mas através da boca do profeta, né? Então, que o Senhor nos dê a graça que precisamos para obedecermos, fazermos a sua obra e chegarmos do outro lado e recebermos a bandeira da nossa vitória. Que o Senhor possa nos abençoar, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.